Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal do Mercúrios. Dessa vez aquela live especial que a gente faz de cobertura do Fed, né? Deixa eu dar uma boa tarde para quem está aqui, né? Lucinete está aqui, Danilão também, né? Como sempre, substituído pela Nicole nessas lives do Fed, está aqui também. A Kendi, boa tarde aqui, perguntando se existe a chance da gente ver o estouro de uma bolha. Já vou favoritar essa pergunta aqui para a gente puxar depois. O Gama Zero aqui, falando boa tarde, falando que ele é lá do Mato Grosso, né? Enfim, Nicole, quer dar seu boa tarde aí, pessoal? O que você está esperando para essa live aí? Boa tarde, gente. Como vão vocês? Hoje o Danilo não tá aqui porque ele ficou tímido, porque o Corinthians ganhou do São Paulo ontem. Ele não teve coragem de aparecer aqui hoje. Mas para FONC, né, que vai ter a reunião que tem a cada 45 dias o Fed para decidir a taxa de juros. Hoje o esperado, né, esmagadoramente pelo mercado, é que eles vão subir um pouco a taxa de juros, que eles falaram na reunião passada, porque é por causa dos dados, né, que vieram. Então a gente espera aí quase 100% do mercado que vai subir 0,25 pontos percentuais. Então, vamos ver o que vai acontecer, vamos ver o que o povo vai falar, como sempre, né? Principalmente quando todo o mercado espera alguma coisa, o que importa não é exatamente a taxa que vai acontecer hoje, sim o discurso depois do Powell, né? Que ele vai falar o que eles estão pensando para a próxima, né? Que pode ou não acontecer, se ele vai falar alguma coisa, né? Ou se ele vai só continuar falando que vamos ver os dados macroeconômicos até a próxima, mas, enfim. É isso. Boa, legal. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com o pessoal. E acho que foi aqui, ó. Aqui, ó, né? Fed Watch Tool, aqui da CME. Pessoal, igual a Nicole estava falando, tá? Para hoje provavelmente não vão ter grandes surpresas aí, tá? A gente tem uma precificação do mercado aí com 96,5% do mercado acreditando que a gente vai ter um aumento aí de 0,25 na taxa de juros. Faltam agora aqui 5 minutos. Já estou aqui também E com o quem não calendário acha que vai econômico ter da Invest. 0,25 acha que vai ter 0,5, né? Então, de qualquer jeito, o mercado espera um aumento de juros. Sim, sim. A gente está aqui, né, tô aqui com o CME, né, não, tô aqui com o calendário econômico da Investing, né, aberto, então logo, né, tá aqui até marcado, né, daqui a 4 minutinhos a gente já vai ver a liberação aí desses dados econômicos e, ao mesmo tempo, também a gente tem aqui a página do próprio Federal Reserve, né, o próprio Banco Central Americano, que ele deve disponibilizar ali um relatório, né, que eles liberam sempre com todas essas questões. Então, daqui a 4 minutos esse relatório aí deve ser liberado junto com o dado. A Nicole já vai pegar ali, baixar esse relatório para a gente conseguir ver com mais detalhes o que foi essa decisão, né? E daqui a meia hora, quando for ali 3h30, vai começar o discurso do Fed, né? Ali do Jeremy Powell, presidente do Fed. A gente também já está aqui com ele aberto, e aí quando esse discurso começar, a gente pega e vai fazendo uma tradução aqui para vocês, junto com comentários e tudo mais, e aí vocês podem ir mandando as dúvidas de vocês, tá? Então, 4 minutinhos aqui para a gente ter a liberação desse dado. E, pessoal, eu sei que sempre tem gente nova aí, né, que chega nessas horas aí, quando a gente faz as lives especiais, fazendo a cobertura do Fed. Então, vou avisar aqui que a gente tem o nosso relatório macroeconômico, tá? Relatório sobre macroeconomia, que está disponível de forma gratuita aí na descrição, tá? Esse relatório aqui são 26 páginas e ele vai servir principalmente aí para quem está meio perdido, não sabe direito, cara, qual é a relação disso aí de taxa de juros com o mercado cripto, com os preços, né, dos meus investimentos e tudo mais. E aqui nesse relatório a gente explica ali do básico ao avançado exatamente como que isso funciona, né? O que tem a ver toda essa roda ali de inflação, dados econômicos, aquecimento econômico, até chegar nos preços ali, como isso se reflete no mercado de criptomoedas, né? E já faz um tempo que a gente reformulou esse relatório e fez uma nova versão, né? Então, para quem acompanhava as nossas lives do Fed antigas lá e baixou esse relatório, recomendo que vocês entrem aí no link e baixem de novo, porque pode ser que vocês tenham lido a versão antiga dele, que já estava meio desatualizada. Essa daqui é uma edição extremamente atualizada aí, e que, além dela explicar o que está acontecendo agora, ela explica o porquê, né? Então, vocês meio que ganham as ferramentas aí para fazerem as análises de vocês por conta própria, terem essa leitura dos dados aí do mercado. Boa tarde aqui para Luciana, Bruno, Roger. Opa, pode falar aí, Nicole.
Não, só fui falar que essa em específico é mais atemporal do que a gente tinha antes, né? O do outro relatório, que falava daquele momento em específico de 2022. Esse é para quem quer entender por que isso é importante, ou por que não é importante, ou enfim. Opa, exatamente, né? Então, assim, é um relatório que ele foi feito para vocês conseguirem caminhar com as próprias pernas também, ao invés de, pô, sempre abrir aqui e ver o que a gente está falando das lives em termos mais conjunturais, assim, que às vezes essas notícias e análises vão ficando ultrapassadas, né? O pessoal tem que voltar aqui e ver de novo o que está rolando. Esse relatório é para trazer um pouco mais de dependência aí para vocês, né? O Kif aqui, né, do nosso time da Mercurius Research, falou aqui que tem margem para like, né? Porque a gente está com quase 300 pessoas assistindo, 142 likes. Pessoal, vamos deixar o like aí para poder ajudar a gente. Já tem gente aqui falando que saiu o dado nos comentários, né? Sempre que a gente faz essa live aqui, é o seguinte, quando sai o dado, a gente acaba trazendo ele com, tipo assim, 30 segundos de delay, aí o pessoal começa a falar nos comentários, já tá atrasado, já saiu e tudo mais. Até então, pelo que eu tô vendo aqui, não saiu o dado ainda. Não. Por enquanto não saiu não, Thiago. Aqui o Marcelo falando que vai dar o like, né? Falei ali do pessoal dizendo boa tarde e tudo mais. Deixa eu só esperar aqui. Tá aqui o Joilson aqui, né? Falando, e aí, Carlos, né? Tá todo mundo fica aguardando aí por conta de alguns segundos. Sempre vai aparecer aquele pessoal falando que a gente tá atrasado aqui. O Kif aqui falando que é bait, né? Bait do Thiago aí. Tem essa pergunta aqui da Kendi, né, perguntando sobre estouro de uma nova bolha. Tá faltando agora menos de um minuto para ser liberado o dado. Vamos esperar só ser liberado e aí a Nicole já vai baixar ali o relatório para poder trazer para a gente e tudo mais. E aí eu puxo essa pergunta aí, tá? O Neto aqui falando que quem não der like será estopado, né? Então vamos deixando o like aí e já podem mandar dúvidas para vocês, tá? Porque a gente vai ter meia horinha aí junto até começar o discurso lá do Jerome Powell, então vai ser para tirar dúvidas aí, tá? Aqui, né, Sheldon falando, vai manter a taxa, tá? A previsão não é essa, tá? Se for isso aí, vai ser provavelmente otimista para os mercados, a previsão aumentar em 0,25%, né? Danilo aqui falando para todo mundo que não é inscrito no canal, se inscrever aí, ativar o sininho, né? Porque a gente tem todos os dias aqui às 11 da manhã, hoje não teve, né, porque tem essa live, mas todos os dias às 11 da manhã a gente traz esse giro macroeconômico aqui, tá, pessoal? Então, para quem tá aí chegando, sempre tem gente nova nessas lives e não é inscrito no canal, se inscrevam aí, tá? Lucinete aqui também, deixa o like, deixa eu ver aqui, será que já saiu esse dado? E saiu aqui, né? Então é isso mesmo, pessoal. Tivemos a elevação aqui, deixa eu compartilhar para vocês. Compartilhar, recarregar minha tela aqui. Opa, deixa eu mostrar para vocês. 0,25 mesmo, tá? E aqui, ó. Então a gente acabou de ver esse aumento aqui, tá? Opa, aí foi. Então tá aqui, né? Vocês estão vendo. Anterior aqui o dado era de 5,25%. Taxa básica de juros lá do Fed, tá? Agora a gente teve aumento, né? Oficialmente aí, nova taxa de juros nesse momento, taxa, obviamente, curto prazo aí, nos Estados Unidos é 5,25, tá? Então a gente acabou aí de ver uma elevação de 0,25, tá? O Thiago aqui falando também, 0,25. Acho que é isso aqui, né? Ô, Nicole, você acabou de baixar aí, quer trazer alguma atualização pra gente ou você quer ir lendo enquanto eu respondo as dúvidas aqui? Então, eu coloquei aqui porque assim, deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar. O que acontece nessa página que eles colocam, né, não só tem a porcentagem, mas não só a porcentagem, a gente também tem esse PDF, né, que é como que eles... o discurso que o Powell vai ler lá na frente, antes de começar a responder as perguntas. Isso daqui, né, esse é o discurso que ele vai ler, mais ou menos, e ele já dá algumas pistas para a gente. É curtinho, uma página e pouquinho. Então, vou ler aqui com vocês o que eles falaram dessa vez, né? Primeiro, eles começam com que os indicadores recentes sugerem que a atividade econômica está se expandindo em um passo moderado. E o ganho, né, de trabalhos, né, de postos de trabalhos foi robusto nos meses recentes. Isso, o que isso quer dizer? Quer dizer que, apesar dos aumentos contínuos da taxa de juros, isso não significou que assim, isso não afetou o ganho de emprego, né, a taxa de desemprego.
E aqui ele continua falando que a taxa de desemprego continua baixa, a inflação continua elevada. Ou seja, é esperado, né, que ele vá aumentar agora e talvez que ele vá aumentar das próximas vezes. O sistema, esse é um parágrafo que foi adicionado. É importante ressaltar que esse press release, né, esse documento, ele não é atualizado inteiro, assim, por completo, todas as vezes. Eles reutilizam muitas partes do que foi dito anteriormente para continuar com uma narrativa, né, para, tipo, dar mais atualizações sobre o que antes poderia ser um problema. Então, isso daqui era sobre o que tinha acontecido, né, nos bancos dos Estados Unidos. Eles falaram que o sistema bancário do americano está forte e resiliente. E as condições de crédito mais apertadas para domésticos e negócios, né, empresas, are likely to wait. Ele vai pesar na atividade econômica, na contratação e na inflação. Então, ele acredita que o que aconteceu com os bancos, né, e essa situação que a gente vê pode afetar nessas atividades econômicas, na quantidade de contratação e também na inflação, ajudando, no caso, o Fed a não aumentar tanto a taxa de juros, porque com a situação dos bancos, a inflação pode ser mitigada com base nisso. O tanto que os efeitos dessa quebra da possível que aconteceu antes com os bancos, a extensão dos danos disso ainda é incerto, então o Fed não consegue calcular exatamente qual é o impacto que essa situação bancária tem na economia, né? E lembrando que também o Fed não faz esse tipo de decisão assim, pegando o dedo, colocando no vento, falar, acho que vai ser 0,25 de aumento. Eles fazem vários testes, vários estudos econométricos, né, e macroeconômicos para entender o que precisa ser feito. Mas algumas coisas não comportam no modelo, se você não sabe qual premissa que você coloca. Então, se ele não sabe qual a extensão dos efeitos do que aconteceu com o banco ainda, né, nesse relatório aqui, significa que, né, ainda tem uma parte da economia americana que não está sendo calculada nos modelos do Fed. E o comitê, né, que é quem decide a taxa de juros, continua atento aos riscos da inflação. Aí ele continua falando que Ô, Nicole, o comitê... pode dar um zoom Oi. aí, por favor? Acho melhor dar um zoom para o pessoal conseguir ver um pouco melhor. Tá melhor agora. Sim, sim. Tá. O comitê vai... tá vendo, né, tanto a taxa de desemprego quanto a inflação, e esse é o duplo mandato no Fed, né, eles têm que balançar esses dois. Você não pode aumentar tanto a taxa de juros para diminuir a inflação, que isso afete com muito afinco, assim, a taxa de desemprego, porque ambas coisas, tanto a inflação quanto a taxa de desemprego, são coisas que o Fed precisa balancear, monitorando. E eles falaram que eles continuam com a visão de uma taxa de 2% de inflação por ano no longo prazo. Para alcançar esse objetivo, né, tanto de colocar a taxa de inflação para 2%, tanto para maximizar o emprego no país, o comitê decidiu aumentar a taxa de juros em 0,25%. Pontos percentuais. Então, a taxa de juros americana hoje não é uma taxa fixa exata, né? É uma banda. Então, a banda que está agora é de 5,25% a 5,5%. O comitê vai continuar a pegar dados, né, informações adicionais que podem impactar a política monetária e em detrimento dessa bom, para voltar para os 2%, né? Basicamente, ele está repetindo o que ele falou ali. Ele vai levar em conta a pressão para contrair a política monetária e o tanto que isso demora para impactar, né? O tanto que, por exemplo, você aumenta a taxa de juros hoje, isso impacta não amanhã, né? Mas daqui mais ou menos 6 a 9 meses
a economia do país. Então, eles sempre têm que monitorar esse tempo de demora, né? Esse lag que demora entre você fazer uma coisa hoje e o que isso impacta na sua economia. E ele também fala da tesouraria, né? De débitos, etc., que não, nada muito novo. Esses parágrafos sempre são mais ou menos a mesma coisa. E ele reforça, mais uma vez, que o objetivo é voltar com uma taxa de inflação para 2% ao ano. Aqui ele repete um pouquinho sobre monitorar os dados, a quantidade de dados que ele coloca, né? Então, o que ele monitora? As condições de mercado de trabalho, a pressão que existe na inflação, a expectativa de inflação e os desenvolvimentos internacionais financeiros, né, do mercado financeiro internacional. Então é isso, basicamente ele não falou nada de novo, só falou que vai aumentar a taxa em 0,25 e que eles estão continuando aí monitorando os dados para que volte a 2% a taxa de inflação. Nada de novo, nada que ele não tinha falado antes. Então, o que vai impactar provavelmente aí, o que a gente mais vai querer ver, não é o discurso dele, e sim as respostas às perguntas dos jornalistas, né, que tem ali depois da fala. Basicamente assim, pessoal, eles deixaram as portas abertas para caso a gente vá ter um aumento nas próximas reuniões, né? Deixa eu dar uma boa tarde aqui para o Insalubres, que está aqui no nosso chat, Daniel Cabral também. Tem uns comentários aqui bacanas de puxar, tá? Deixa eu ver aqui. Primeiro aqui o Caio, ele perguntou, olha, pô, e as próximas votações? A gente já sabe se terá aumento novamente? Como que tá isso? Aqui eu vou mostrar para vocês como que tá essa previsão para as próximas votações, tá? A gente tem para a próxima, né? A gente tem a maior parte do mercado acreditando que a gente não vai ter aumentos na taxa de juros, tá? Porém, né, a próxima aí seria em setembro. Já em novembro, isso daqui tá um pouco mais dividido, tá? Tem gente achando que a gente não vai mais precisar de aumentos na taxa de juros, tem gente achando que vai ser um aumento de 0,25, outras pessoas ali divididas achando que a gente pode ter um aumento até ainda maior, né? Eventualmente ali. Então, assim, para setembro o mercado ainda está meio indeciso, mas é majoritariamente entre 0,25 ou não ter elevação, tá? Para novembro o mercado está mais indeciso ainda, tá, gente? O Roberto Santos aqui falando, pô, o mercado continua indeciso, né? Exatamente, cara. Assim, a gente vai ter agora, né? Igual a Nicole acabou de ler aí a divulgação do dado. A gente vai ter aí daqui a pouquinho, né? 20 minutos, continue aí com a gente. O discurso do Jerome Powell pode ser que venha alguma coisa diferente aí, vai ser interessante acompanhar essas falas aí, né? O Luiz perguntando se a gente vai ver o Powell entrar, vamos sim. Então, depois desse discurso aí, pode ser que a gente veja talvez o mercado um pouco menos indeciso, tá? Mas, de maneira geral, assim, aos poucos o mercado está ficando menos pessimista do que ele estava no começo do ano, tá, gente? A tendência geral tem sido essa. O Luiz aqui, ele falou, pô, se tiver mais um aumento, a economia do país vai afundar de vez, né? E ele falou aqui também, esse aumento que teve hoje já irá impactar e muito e arrebentar as empresas. Só que, pessoal, na verdade, uma tendência que a gente tem visto é que a economia americana, na verdade, tem se mostrado bastante forte, tá? Tem um dado em específico, tá? Que é esse dado aqui que está como 117 aí, que foi divulgado ontem, que foram os dados de confiança do consumidor, tá? Que é basicamente o quanto que as pessoas confiam que vão gastar dinheiro na economia pelos próximos meses. Esse aqui é um dado que depois da crise de 2000 caiu pra caramba, tá? Depois, quando a gente teve a crise de 2008 novamente, durante a pandemia, esse dado aqui veio péssimo e o mercado, né, estava esperando que a gente fosse ter uma divulgação dele de 111 pontos ontem, só que veio uma divulgação de 117. Isso daqui, junto com alguns outros dados, principalmente dados aí do mercado imobiliário e dados do mercado de trabalho, mostram que, na verdade, a economia americana aparentemente ainda está bem resiliente, tá? É por isso que as chances da gente ter uma crise lá nos Estados Unidos vem diminuindo reunião após reunião aí, divulgação de dados macroeconômicos após divulgação de dados macroeconômicos. Amanhã a gente vai ter o PIB, né? Igual a Jaque bem lembrou aqui, tá? Então, o PIB dos Estados Unidos vai sair amanhã. Previsão aí de ser um dado de 1,7% de crescimento, tá?
Se vier alguma coisa diferente disso, aí pode ser que a gente veja alguma reação do mercado, tá? Agora, se o PIB também vier acima do esperado, igual estava a confiança do consumidor, de novo, né, essas chances da gente ver uma recessão vão aos poucos diminuindo aí, tá? A Jaque falou aqui, boa tarde, vou comprar minhas WorldCoins e Chivas. Eu tava querendo mostrar uma manchete aqui que saiu na Reuters agora falando sobre a questão do Fed. Não mostrei porque tá cheio de anúncio da WorldCoin aqui no meu navegador. Não sei se para vocês aí tá aparecendo também, né? O WorldCoin foi lançado aí essa semana, acho que foi na segunda ou na terça-feira, tá? Enfim, tem análise aí no canal, mas é complicado aí, né? O pessoal com WorldCoin e talvez tão ruim quanto Shiba, né? Apesar de ser difícil. Nicole, quer comentar alguma coisa aí com o pessoal ou você acha que dá para continuar puxando dúvida aqui? Não, bora puxar dúvida. Aqui, né, o Vitor aqui, né, que estava perguntando se a gente ia ver o Powell, né? O Lauro Gripa aí na nossa live, né? Um abraço pro Lauro, ex-head da Polkadot aqui no Brasil. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver Estão aqui comentando que você não observa o nome das pessoas quando você puxa elas. Eu já desisti de tentar prestar atenção nisso aí. Já era, já. Deixa eu ver aqui. A Kendi aqui, ela perguntando, né? Obrigado pela live. Será que teremos um estouro da nova bolha aí nos Estados Unidos? Ô, Nicole, você quer responder essa aí em questão de macroeconomia e tal? Acho que é um bacana aí para você. Nova bolha, eu não sei responder, assim, Quem tenta prever bolha, assim, tem até um meme, né, sobre isso, que assim, todo mundo fala que tem uma bolha nos Estados Unidos, né, a todo momento, toda hora, e é uma bolha para cada 200 que as pessoas falam que vai ter, porque existe um motivo para isso, né? De alguma forma, né? Como os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, eles conseguem, por exemplo, exportar inflação ou fazer alguma coisa do tipo. É muito difícil você entender o que eles podem ou não fazer para evitar que isso aconteça naquele momento. Então, se a gente falar aqui de bolha, a gente pode ou estar muito errado ou estar muito certo. De qualquer forma, o que a gente tenta fazer é se preparar para possíveis solavancos, né? Para os cisnes negros que podem acontecer. Então, a nossa estratégia é não tentar prever uma possível bolha, mas estar protegido para caso alguma coisa aconteça, né? Comprando puts, nos posicionando mais fortemente em ativos que têm maior fundamento. Então, independente do que aconteça com a economia no geral, é esperado que quando tudo se acalmar, vai voltar a ter valor o que sempre teve valor. Então, a gente tenta replicar isso para cripto também, nos alocando em ativos bons, ao mesmo tempo que a gente se protege, né, do portfólio para coisas que estão fora do nosso controle no curto prazo. Você tá mudo, eu acho. Opa, o pessoal estava falando aqui que o Powell já tinha entrado aqui na live, tá? Por enquanto, a gente ainda não tem essa entrada aí do Powell, tá, gente? A gente tô aqui com a live aberta aqui do meu lado, da divulgação lá oficial. Deixa eu ver aqui o que mais que a gente tem. O Alberto tá falando, será que a melhor forma de pensar é que não existe uma bolha nenhuma, e sim um ciclo em andamento? É isso que a gente pensa, né, na verdade. Tipo, o mercado sobe e cai toda hora. O mercado é cíclico, assim como a maioria das coisas na vida. Então, a gente... É muito difícil também saber em qual momento do ciclo a gente está. Né? É uma coisa muito delicada você afirmar em qual momento exato, porque se você está errado quando você fala que a gente está no topo, você pode vender muito antes. Você pode vender muito antes do que você deveria. E, ao mesmo tempo, quando você fala que já caiu tudo que tinha para cair, agora é só para cima, foguete não tem ré. Aí, ao mesmo tempo, também você pode estar comprando caro, vai ficar mais barato. Então, assim, é constante, né? É uma coisa que a gente tenta entender mais ou menos o sentimento da coisa e vai se adaptando aos diferentes momentos de mercado, sabendo que também é um ciclo. O Thiago aqui falando, os Estados Unidos já gastou 50% do valor de aumento do teto da dívida aprovado em 31 dias, tá? A gente tem que lembrar também, pessoal, que esse valor de aumento do teto da dívida, ele estava represado, tá?
Então, assim, a gente tá muita gente divulgando assim que, pô, a dívida dos Estados Unidos, o tamanho total dela estava relativamente estabilizado. Aí depois que teve o acordo lá com o Senado e Câmara dos Deputados nos Estados Unidos para poder aumentar, né, de repente, assim, a dívida americana explodiu a velocidade com que ela está crescendo, né? Na verdade, igual eu tô falando, esse valor ele estava represado, né? Eles estavam usando uma outra conta ali do governo para poder pagar as contas do governo, e aí, naturalmente, depois a gente tem um efeito contrário ali, né? Ou seja, meio que é um endividamento que está respondendo não só pelos últimos dias aí também, mas meio que com um efeito rebote, tá? Digamos assim. O Anderson aqui, ele falou, a única coisa que não cai é a dívida americana, tá? E assim, tem essa questão aí de dívida americana mesmo, né, pessoal? Então, os Estados Unidos aí já passou dos 32 trilhões de dólares em dívidas totais ali. Um movimento em termos, assim, um pouco mais de longo prazo, né? Se a gente for olhar em termos de décadas, assim, até em ciclos de séculos, assim, é um evento que marca, né, o declínio de um grande império, né? Então, é o tipo de coisa que aconteceu com o Império Romano, é o tipo de coisa que aconteceu com cidades-estado italianas, é o tipo de coisa que aconteceu com Inglaterra, né, com França, com Portugal, Espanha, em suas respectivas épocas aí, e marca, né, esse meio que declínio do Império Americano. Então, eles estão extremamente endividados, não existe plano político até então, né, razoável, capaz de fazer com que essa situação se resolva, né? Porém, pessoal, é importante a gente pensar que isso daí é um ciclo de mais longo prazo, né? Então, não é porque a gente tem os Estados Unidos muito endividado, porque a gente tem um boicote ao dólar, que isso necessariamente vai ser o motivo da geração de uma recessão nos Estados Unidos amanhã, entendeu? É um processo que ele deve acontecer de maneira um pouco mais lenta e gradual do que a maior parte das pessoas pensam, tá? A Jaque aqui, eu estou comprando os cases da carteira perfeita da Mercúrios, né? Inclusive, quem não tiver acesso à carteira perfeita da Mercúrios, entra no link que a gente está deixando aqui embaixo para o acesso a Mercúrios Pro, tá? Quem é Mercúrios Pro tem acesso à carteira perfeita da Mercúrios, também tem acesso ao nosso suporte especializado para poder investir em cripto, as lives exclusivas, as análises da Mercúrios, tá? E várias outras coisas que a gente tem lá dentro, e até a comunidade no Discord que a gente está testando agora, e vamos ver se os assinantes vão gostar. Ela falou que está comprando os ativos da carteira na forma de DCA e mais algumas geminhas ali com dinheiro que pinga, né? E falou ali que caiu, comprou, zerou, perdeu. O importante é ter saúde ali, como diziam. Se comprar o WorldCoin, vai precisar depender de ter saúde mesmo, porque, cara, tá complicado aí. Tanta gente que tá falando de WorldCoin. Deixa eu ver aqui. Mais alguma dúvida aqui que você acha interessante puxar, Nicole? Daqui a 10 minutos já começa o discurso, tá, pessoal? Só lembrando vocês aí. O William disse que querem quebrar a América, definitivamente. A inflação era de 9%, caiu para 3% em menos de um ano. Não precisava aumentar de novo, a não ser que seja do interesse de alguns comprar ativos mais baratos. Assim, não é muito bem assim que funciona, né? Porque o Fed, ele precisa de balancear algumas coisas do que ele está fazendo. Né? Não importa muito para o mercado se a inflação está em 3 e ele do nada fala, bom, é o suficiente, agora acabou e conseguimos fazer tudo que a gente queria. Porque a expectativa do mercado também é muito importante. Então, se o mercado pensa que ele tomando algum tipo de decisão, não só ele, né? Um comitê todo que decide, mas vamos generalizar, vamos falar do povo. Mas vamos falar que ele decidiu não aumentar mais dessa vez, e isso pode ter um impacto na percepção dos investidores. Então, os investidores falam, bom, se ele está fazendo isso, e eu estou vendo que isso não é o suficiente, eu vou vender tudo, porque eu acho que não vai prestar, né, o que está acontecendo, basicamente. Então, a gente tem que balizar também as expectativas do mercado e os dados, porque apesar dos dados serem mais positivos do que eram no ano passado, o que acontece é que o ano passado que foi o problema, em termos de dados, né? Tipo, o ano passado apresentou o problema que estava acontecendo. Os Estados Unidos imprimiram 3 trilhões de dólares em, sei lá, menos de 2 anos. E isso tem um impacto significativo na economia que não pode simplesmente ser deixado para trás, jogado debaixo do tapete. Isso tem que ser endereçado em algum momento. Então, se o mercado está vendo que a expectativa de inflação não está caindo,
E não só que a inflação de hoje está sendo segurada, e ao mesmo tempo o Powell não está se antecipando para o que pode acontecer, porque, novamente, a taxa de juros não tem um impacto no hoje, ela tem um impacto daqui 6 a 9 meses. Então, eles têm que olhar para frente e para o hoje, para o que eles estão fazendo hoje, não destruir o PIB, ao mesmo tempo, para que eles consigam controlar o que vai acontecer, né? E a expectativa de inflação ainda está muito alta. O objetivo dele é trazer para 2%. Se ele não faz hoje o necessário para daqui 6 meses a inflação estar em 2%, ele não vai conseguir chegar lá. Então, eu não sou muito adepta dessa teoria da conspiração, apesar de ser adepta de algumas teorias da conspiração, igual até o Carlos colocou no stories do Instagram dele. Mas essa em específico, eu acho que não faz muito sentido, sabe? Você é um dos caras ali que decide o que você vai fazer com a economia do seu país. E você decide estragar a economia do seu país. Por quê? Sabe? O que seria suficiente para alguém dar para essas pessoas que cobriria os custos deles se destruírem, né? Você está acabando com a sua reputação, você está acabando da reputação de um órgão muito resiliente, enfim. Tem outras coisas que eu sou muito crítica aos Estados Unidos e a forma como eles lidam com a economia, né? Tipo, inflação desenfreada, a emissão desenfreada de moeda é um deles. Mas essa especificamente eu não compro muito. Eu acho que eles estão realmente tentando, na medida do possível, né, nas crenças que eles têm ali, de que eles conseguem fazer isso num passo mais devagar, né, sem destruir o PIB do país, sem aumentar, por exemplo, nessa eles aumentaram 0,25%. Eles poderiam aumentar 2% e fazer com que a inflação caísse. Mas eles estão tentando não fazer isso. Então, assim, na medida do possível, eles estão tentando fazer o que eles acham que é o correto e não quebrar a economia americana. Você está mudo, Carlos. Opa, pronto. O aumento de 0,25, né, aqui o Leandro falando, já está precificado, né? Se for maior do que isso, cripto derrete. O Leandro, né, e aí ele manda um abraço aí para Porto Alegre, um salve lá pro pessoal. Cara, a gente já teve aqui o aumento e justamente, né, o mercado não se movimentou muito, porque esse aumento aí ele já estava precificado, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Aqui perguntaram sobre soft landing ou então se a gente teria uma recessão ali nos Estados Unidos, né? O que seria essa ideia do soft landing? Seria meio que a gente não ter uma recessão, né? Então, os Estados Unidos conseguirem conter a inflação e tudo mais, solucionar a questão da economia americana sem maiores problemas, assim. Agora, o que assim, é sempre probabilístico, né? A questão agora é que a possibilidade de uma recessão começa a diminuir, né? Então, ela pouco a pouco vai ficando menos provável, tá? Ainda não dá para a gente dizer com certeza o que vai acontecer, né? Até porque foi um ciclo macroeconômico muito atípico esse pelo qual a gente passou. Porém, a tendência de ter uma recessão, ela relativamente ela diminuiu, tá? Em comparativo com o que a gente tinha antes, tá? Aqui o pessoal falando que não tem nada a ver com conter inflação, né? Que seria talvez uma derrubada ali do mercado. Igual eu falei lá no meu Instagram, né, assim, cara, eu acho essas teorias da conspiração de você achar que o mercado está sendo manipulado, é um smart money ali, são os institucionais manipulando para poder liquidar o varejo, tá? Não é algo tão assim, não é como se tivesse um grupo dos Illuminati que se reúnem ali, eles têm uma salinha e ficam definindo quais ativos que vão subir e quais que vão cair, tá, pessoal? Eu acho que assim, manipulação em termos de varejo é uma coisa muito mais simples de se fazer e não são estratégias nesse sentido assim que teriam várias questões que fogem ao controle dessas pessoas, entre aspas, ali que estão manipulando o mercado, tá? Se vocês forem pegar previsões macroeconômicas aí, os melhores economistas com os melhores modelos e quase que comumente, assim, acabam errando previsões, porque macro é muito imprevisível, depende de muitos fatores mesmo, tá? Então, assim, para quem quiser manipular o mercado e se aproveitar do varejo, tem estratégias muito mais inteligentes do que você achar que é uma conspiração e que o pessoal está querendo levar um preço para um determinado patamar, poucas instituições para poder se aproveitar de alguma forma, né? Ainda mais a elevação de taxa de juros, entendeu? Assim, eu acho que é um movimento muito mais macro do que algumas pessoas pensam.
William aqui falando que, olha, tem alguns países que querem deixar o dólar de lado já há um bom tempo ali, e que políticos fazem tudo pelo poder, né, e pelo dinheiro ali, menos o que importa para a população. De fato, a gente tem muitos países, porém isso daí não é, assim, igual eu falei, um movimento de tão curto prazo quanto muitas pessoas pensam, tá? Então, a gente vê, por exemplo, organizações dos BRICS aí, né, então China, África do Sul, Rússia, muita gente achando que eles poderiam boicotar o dólar. Só que a verdade é que, assim, você vai ver China, por exemplo, não tem integração financeira mundial, dependeriam de aumentar, de liberalizar os fluxos financeiros para dentro do país para que a moeda deles tivesse algum nível de integração maior, entendeu? Então, assim, se for pensar em curto prazo, né, mesmo esses países não teriam tanto poder aí, muito o que fazer com relação ao dólar. Tá? É um movimento que deve demorar algumas décadas para acontecer, provavelmente, esse movimento de substituição do dólar. Né? Vai acontecer? Vai. Agora, essa questão de tempo ali, que é onde eu acho que as pessoas às vezes colocam os pés pelas mãos, tá? E deixa eu ver aqui. Daqui a pouquinho aí, A questão de Lucinete, alguns minutos, a gente deve ter o discurso aí do Jerome Powell. boa. A Lucinete perguntou qual que é a opinião sobre o impacto desse aumento sobre as criptos e o mercado tradicional de ações. Eu já tive algumas opiniões sobre o mercado tradicional, agora eu não estou estudando mais sobre isso, mas sobre cripto, é interessante a gente ter em mente que essa situação que a gente está vivendo hoje nunca aconteceu no mercado cripto antes. Né? Nunca teve dinheiro difícil, porque a taxa de juros é a precificação do dinheiro. Então, né, quando a gente teve todo o bull market de cripto passado, o dinheiro estava literalmente de graça. E agora não é mais bem assim. Então, eu espero que seja mais difícil para projetos sem um bom modelo de negócios e sem uma utilização boa, ter financiamento via venture capitals, por exemplo, e o mercado tradicional, justamente porque agora é mais difícil você ter acesso ao dinheiro, né? Agora, quando você é um gestor de um portfólio e você tem o dinheiro ali para ser aplicado, você não pode simplesmente colocar em várias coisas e esperar que, quando alguma coisa que der certo, ele vai cobrir todo o resto de porcaria que eu aloquei meu capital, porque agora isso está mais difícil. Então é isso. A gente tende a gostar mais das criptos que já têm um caso de uso claro e uma boa base de clientes e que já estão bem financiadas, que não dependam de que esse dinheiro esteja disponível pelo mercado. Pessoal, a questão sim é que cripto tem tido uma correlação muito grande com a entrada de liquidez no mercado, tá? Então, é muito difícil a gente conseguir ver uma out-season, por exemplo, né? Ou seja, tokens ali um pouco mais alternativos, Matic, Lido, ADA Cardano, Solana, essas criptos ali com menos liquidez, tendo seus preços elevados no mercado se a gente não tiver notícias de entrada de liquidez, tá? Hoje, os grandes institucionais, eles têm entrado principalmente em Bitcoin, tá? Então, quando eles vão ter uma exposição ao mercado de cripto, isso está quase que totalmente alocado em Bitcoin. A gente precisa ver uma melhora regulatória, né, em termos de veículos de investimento e uma melhora de perspectiva macroeconômica de entrada de liquidez para a gente, de fato, conseguir observar uma out-season, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então, talvez eu acho que seja o principal ponto ali de sensibilidade do mercado com relação à política macroeconômica. Deixa eu ver aqui se já começou ali o. Deixa eu ver aqui. Boa, tô compartilhando aqui com vocês. Aqui, vou ouvir. Boa, Nicole vai ouvir ali o discurso. Nikita ali falando sobre qual que é o gráfico temporal que vocês estão mostrando na live, tá? No meu gráfico, o Bitcoin não está caindo. Olha, isso daqui é o gráfico de 5 minutos, tá? Do Bitcoin aqui nos últimos. Agora, tá em tempo real, tá? Então, Nikita, não sei exatamente aí qual que seria a questão, tá? Mas está de maneira geral lateralizado, tá, pessoal? O Bitcoin ele vem lateralizado aí, pelo menos uns 2 meses aí, uma lateralização muito forte, se a gente for pegar aí, principalmente ao longo do último mês, tá? Então, ali, sempre girando em torno de 26 mil dólares até uns 32 mil dólares, está relativamente lateralizado ali, tá? Então, inclusive um momento que pode ser
pode ser uma chance de compra de opções, tá, pessoal? De proteção de portfólio. É o tipo de estratégia que a gente tem lá na carteira perfeita da Mercúrios Pro também, tá? Então, pode ser um momento importante para isso, porque a compra de opções agora está muito barata, justamente porque a gente está tendo uma volatilidade muito baixa no mercado e também um volume muito baixo, né? Uma circulação baixa de criptos, o que faz com que relativamente poucas ordens possam fazer com que a gente veja grandes movimentações aí no mercado, tá? Aqui, né, mais um comentário aqui, perto da liquidez de outros anúncios, está lateralizado geral, né? Exatamente, de forma geral, a gente tem esse mercado que ele ficou mais otimista em comparação ao começo do ano, tá? Então, ali no começo do ano era praticamente consenso que a gente teria uma recessão nos Estados Unidos, e aí agora isso mudou um pouco, né? Tá todo mundo aguardando, principalmente se a inflação vai continuar em queda, né? Porque a gente viu a inflação, pessoal, nos Estados Unidos, né, que é a principal questão que fez com que a gente tivesse que ter aumento da taxa de juros lá, ela ficou durante um bom tempo com uma queda em itens que eles fogem do que a gente chama de core da inflação, né? Então, embora a gente possa ver a inflação e falar, pô, estava em quase 10%, e aí ela vai lá, cai e ficou abaixo de 4%, né? Então, assim, pô, dá a impressão de que diminuiu de maneira gradual ali a inflação meio que por inteiro. Só que, na verdade, a gente tem algumas cestas da inflação que caíram mais do que outras, tá? E aí agora o pessoal tá olhando principalmente se tem alguns itens ali que vão continuar nessa queda da inflação, tá? Então, é o que o pessoal está olhando bastante. Se a inflação vier com uma perspectiva positiva, né, ou seja, ela caindo aí nessas próximas 2 divulgações, principalmente, a gente já pode até ter uma definição do que o mercado está esperando até o restante do ano, tá? E aí pode acontecer algumas precificações no mercado. Por enquanto, né, igual você falou aí, é uma lateralização bem grande que a gente está vendo. E, pessoal, relembrando vocês, está aqui aí na descrição, para quem quiser entender tudo isso que a gente está falando, a gente está deixando o nosso relatório completo sobre macroeconomia e mercado de cripto, tá? Aqui a gente ensina para vocês, tintim por tintim ali, de como que vocês têm que analisar essa perspectiva macroeconômica, né? O que inflação, taxa de juros, o que isso tem a ver com o mercado de cripto. São 26 páginas, totalmente gratuito. Quem já baixou esse relatório antes, baixa ele aí de novo, porque ele está com uma nova versão nessas últimas lives que a gente está fazendo. Então, recomendo para todos vocês aí, tá certo? Enquanto isso, a Nicole está acompanhando ali o discurso, mas essa primeira parte é basicamente aquilo que a gente já leu aqui para vocês, tá? Então não tem muita novidade. A novidade vai chegar mesmo na hora que os jornalistas forem começar a falar. Até então, isso que ele está falando aí agora é o mesmo que a gente leu ali, então, principalmente ele ficando em cima do muro ali, falando que teve um aumento agora, falando que o sistema financeiro americano permanece resiliente e também falando que eles vão aguardar os próximos dados para poderem tomar as próximas medidas macroeconômicas aí, né? Que é basicamente eles fazendo esse aumento da taxa de juros, porém deixando a porta aberta aí para possíveis próximos aumentos da taxa de juros que possam acontecer também, tá? Essa parte aqui do discurso realmente não tem muita novidade, né? E aí, uma outra coisa interessante de se comentar aí, né? Muitas pessoas podem ter a impressão de que, poxa, essas reuniões aqui do Fed, elas eram mais interessantes antes, né? Saía alguma divulgação do Fed, a gente tinha uma mega movimentação no mercado. Agora o pessoal está até estranhando que tem essas reuniões aqui, não sai muita novidade, o mercado não se movimenta muito. Isso está acontecendo por conta da perspectiva do avanço do ciclo econômico, tá, pessoal? Dependendo de onde a gente está no ciclo econômico, alguns dados ficam mais importantes do que outros, né? Então, para esse momento que a gente está vivendo agora, né, e que a gente não sabe exatamente durante mais quantos meses a gente vai viver esse momento aí, a inflação era o dado mais importante da economia. Aos poucos, tá? Conforme isso vai avançando aí, isso vai tendo uma mudança, né? Então, dados de crescimento econômico passam a ser mais importantes, dados como PIB, confiança do consumidor, passam a ser um pouco mais importantes do que simplesmente dados de inflação, né? Conforme esse problema vai sendo resolvido, a tendência é que essas reuniões do Fed aí, essas divulgações fiquem cada vez mais tediosas, né? Então, assim, cada vez com menos novidade, cada vez com mais lateralização do mercado e tudo mais, né? O Samuel aqui falando que ele está falando que esse processo ainda será longo, né? Olha, ele basicamente tem falado isso ao longo dessas últimas reuniões também, só que a economia tem respondido melhor do que o esperado, né? Então, assim, o Fed, ele sempre
tem essa questão aí de falar que, né, pelo menos esse discurso aí ao longo desse último ano e meio, de que esse processo vai ser um pouco mais longo, tá? Porém, isso aí vai se dividindo um pouco, né? O mercado normalmente tem uma visão um pouco mais otimista, enquanto que o Fed tem uma visão um pouco mais pessimista. Até então, parece que o mercado tem acertado um pouco mais do que o Fed, tá? Esse discurso aí, ele acabou de ler agora, né? Igual eu falei para vocês, a gente já tinha lido esse discurso aqui na live para vocês, não tem muita novidade. Agora vão começar as perguntas aí dos jornalistas, como vocês estão vendo, né? A Nicole está ali ouvindo tudo. Daqui a pouco, né? A cada pergunta ali, ela vai parando aqui e trazendo essa tradução aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui. Acho que a gente não tem aqui muito mais dúvidas por enquanto, tá? Interessante, pessoal, essas perguntas elas vão justamente colocar um pouco de como que vai ser essa divisão entre o que o mercado acha e o que o Fed acha, tá? Os primeiros 6 meses desse ano foram muito marcados por isso, tá? Foram muito marcados por essa divergência entre o mercado um pouco mais otimista, principalmente pautados ali em dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos e com uma perspectiva mais positiva para a queda da inflação em comparação ao Fed. Isso mudou um pouco, né? Obviamente, né? Cada discurso ele tem uma intenção por trás, né? Isso mudou um pouco quando a gente teve a quebra dos grandes bancos. E aí, naquele momento, o mercado estava um pouco mais preocupado e aí o Fed vem com panos quentes ali, né? Falar que o sistema financeiro americano é muito resiliente e tudo mais, né? Então, isso aí abriu uma certa divergência ali, mas depois a gente retornou com o Fed sendo um pouco mais conservador e com o mercado sendo um pouco mais otimista com relação a isso, né? O Nikita aqui falando se agora que eles vão tentar fritar ali com relação a perguntas e tudo mais, tá? É justamente agora, mas igual eu falei, meio que é um jogo de cartas um pouco marcadas, assim, né? Não tem tanta coisa que possa parecer de novidade. Tem alguns discursos que eles foram diminuindo, né? Teve a questão, por exemplo, da guerra entre Rússia e Ucrânia, que foi um discurso que foi diminuindo um pouco ao longo do tempo, e aí foi ficando um pouco mais focado em mercado imobiliário, mercado de trabalho dos Estados Unidos. A gente teve algumas reviravoltas agora, principalmente com relação a commodities, né? O que envolve também a situação entre guerra de Ucrânia e Rússia, né? Principalmente commodities agrícolas ali. Então, se for aparecer alguma coisa com relação à Ucrânia e Rússia, deve ser ou com relação a commodities, né, que tem uma parte do mercado agora acreditando que a gente pode partir para um ciclo de alta de commodities, ou então com relação a cadeias de suprimento globais, né, que é uma coisa que tem sido falada já em boa parte das reuniões e foi até falado como um dos motivos da gente ter permitido que a inflação tenha crescido tanto assim nesses últimos meses, né, ela ter permanecido como uma inflação tão resiliente assim. O Peter aqui perguntando se a gente aumentou a taxa de juros, né? A gente colocou aqui ao vivo, hein? Pela primeira vez aí essa marca d'água ali embaixo, né? Então, vocês podem ver ali, já teve aumento na taxa de juros sim, tá? Já fazem 40 minutos aí, Peter. Um aumento de 0,25 na taxa de juros, tá? Que, como eu disse, já era relativamente aguardado pelo mercado. E aí agora a gente, como eu disse, né, vai ter uma parte do mercado acreditando que a gente vai ter um aumento de 0,25 na próxima reunião, uma parte do mercado acreditando que a gente não vai ter aumento na próxima reunião. E aí, amanhã vão ter dados do PIB dos Estados Unidos, que vão ser mega importantes, e depois a gente também deve ter dados ali, no mês que vem, no caso, né, sobre a inflação, que eu acho que vão ser os mais aguardados aí, e que podem mexer com essa perspectiva para as próximas reuniões do mercado, tá, pessoal? Enquanto isso, a Nicole está escutando ali as perguntas dos jornalistas. Opa, quer trazer aí para a gente, Nicole? Ele parou já de falar sobre, já começou a pegar as perguntas, né, agora, mas eu trouxe aqui o que ele falou no começo, né, falou que eles estão focados no duplo mandato para manter os preços estáveis, com o máximo de emprego possível para os americanos, e comprometidos a voltar à inflação à meta de 2%. Desde o ano passado, a FONC, né, que é o comitê que decide a taxa de juros, está com uma política monetária contracionista e hoje aumentaram mais 0,25% pontos percentuais, e para as próximas reuniões eles vão continuar observando os dados para determinar o melhor curso de ação para a política monetária. Aí ele falou que os dados recentes indicam que a atividade econômica está se expandindo num ritmo moderado, e ele deu foco no mercado de trabalho, que continua crescendo de forma forte. Mas ele, né, agora ele parece com um tom mais otimista do que ele estava nas reuniões passadas, porque ele falou que existem sinais de que a oferta e a demanda por trabalho estão se alinhando, porque a busca por trabalho aumentou. Antes, né, existia mais
eles estavam mais apreensivos quanto a isso, porque a oferta de trabalho não arredava e a demanda por trabalho estava muito, muito baixa. Então, isso ficava com postos de trabalho ali abertos, né, sem preenchimento, o que também implica numa economia que não... Enfim, a inflação não estava caindo também por conta disso. E aí ele falou que a inflação continua muito acima do objetivo de 2%, falou de algumas métricas ali que tem algumas quebras da inflação, e o Core CPI está em 4,8%, então ainda está muito alto, né? Esse número precisa ficar bem mais baixo. Falou que existe ainda, então, muito trabalho para ser feito para ajustar a inflação. Só que, apesar da inflação de curto prazo ainda estar alta, a expectativa para o longo prazo está ancorada. Então, isso significa que se tudo for feito hoje da forma como deveria, a expectativa é que lá na frente isso seja recompensado com inflação de 2%. Ainda não foi visto os efeitos da política monetária que eles começaram lá em 2022 nos setores mais sensíveis da economia, como moradia, né, o preço das casas, e investimento, que é o preço dos ativos. E isso, né, essas duas coisas que vai levar um pouco mais de tempo. E sobre o que vai acontecer nas próximas reuniões, por enquanto a informação que a gente tem é que eles vão continuar tomando as decisões a cada reunião, observando os dados macroeconômicos. Ô, Nicole, eu acho legal você pegar aqui e falar com o pessoal sempre, a cada pergunta aí dos jornalistas. Eu acho que fica legal aí pra gente conseguir passar mais em tempo real aqui. Eu já tô bem atrasada aqui, tá? Porque eu tô parando, né, pra falar. O universo Bitcoin aqui falando sobre Bitcoin subindo e tudo mais. Cara, a gente tá tendo isso aqui agora, provavelmente como uma resposta a essa leitura que o pessoal tá fazendo sobre o discurso do Jerome Powell, tá? Agora, sim, quer dizer, ou melhor, sobre as dúvidas, né, que estão tendo e que os jornalistas estão passando ali, e ele está falando aí sobre essa questão de mais equilíbrio na economia e tudo mais. Porém, vamos lembrar que a gente ainda está num período de grande lateralização, tá? Então, assim, pode parecer, quando a gente olha no gráfico de curto prazo, assim, a gente está tendo um grande aumento ali nos preços no mercado de cripto, assim, eu seria um pouco mais conservador com relação a isso, tá? Porque o mercado, de maneira geral, ele tá mais conservador, e a gente não tem tantas novidades assim, tá? A gente continua nessa lateralização ali dos 29 mil dólares até os 32 mil dólares, tá? Majoritariamente. Então não tem muitas novidades nesse sentido. Como eu disse para vocês, a gente não tem tanto dinheiro novo entrando no mercado de cripto, tá? A gente viu esse dinheiro entrando principalmente em Bitcoin ali ao longo das últimas 4 semanas antes da semana anterior. A gente viu quase $1 bilhão entrando em veículos institucionais de investimento no mercado cripto, desde fundos de investimento, ETFs, tá aí, a maior parte desse dinheiro entrou majoritariamente em Bitcoin. Uma coisa interessante também, né, é que quando a gente fala desse dinheiro de institucionais que está entrando no mercado de cripto, pessoal, a gente leva em consideração tanto o dinheiro dos investidores que estão apostando na alta do mercado, quanto o dinheiro dos investidores que está apostando na queda do mercado. E aí a gente teve esses quase $1 bilhão ali, acho que foram 700 milhões de dólares entrando no mercado, tá? Porém, isso daí já está levando em consideração que a gente viu uma grande saída dos veículos de investimento que apostavam na queda do Bitcoin, tá? Isso aí aconteceu majoritariamente aí entre esses grandes investidores. Então, por mais que possa parecer uma lateralização, aquele pessoal que estava apostando na queda, aos poucos tem removido essas apostas, tá? Em grande parte ao longo desse último mês, tá? Essa queda, essa saída de fluxo de capital desses veículos que apostavam na queda do Bitcoin aconteceu principalmente ali pós anúncios de que a BlackRock estaria querendo lançar um ETF no mercado de cripto, né? Que seria um ETF com o preço spot do Bitcoin, e a gente viu uma entrada maior de pessoas apostando na alta do Bitcoin, tá? Porém, como eu disse para vocês, de maneira geral aí, uma grande lateralização, tá, gente? Não tem grandes definições aí. Como eu disse, amanhã a gente deve ver divulgação do PIB dos Estados Unidos, e aí outras divulgações ali sobre aquecimento da economia norte-americana devem ser bem relevantes ali para que essa leitura ela aconteça com precisão, tá? E assim, a gente aos poucos também deve ver uma
uma resolução nessa queda de braço entre o Fed e o mercado, né? Conforme esse ciclo vai avançando, e como eu disse para vocês, né, a tendência é que essas reuniões elas vão ficando cada vez mais tediosas, né? Cada vez com menos novidades, assim, porque o Fed, aos poucos, ele meio que está com o seu trabalho concluído, né? Então, dificilmente alguém vai falar para vocês que até o final do ano o Fed já não vai ter terminado o seu trabalho. O papel do Fed não é necessariamente guiar os preços dos mercados, né? Igual as pessoas têm se acostumado aí ao longo desse último ano, ao longo de 2022 também. O papel do Fed, teoricamente, é deixar o mercado em uma posição mais neutra, né? A gente sabe que politicamente essa vontade ela nunca é totalmente neutra, mas em teoria ele não deveria ser, né, essa entidade que muda tanto os preços no mercado, né? Ele deveria permitir que a economia funcionasse com uma neutralidade política, né, digamos assim. Então, é um momento em que o Fed ele tem esse posicionamento aí. O Leandro aqui falando, pô, deixa a Nicole falar aí. A Nicole tá ouvindo lá os anúncios, tá, pessoal? Assim que ela termina de ouvir, ela que me interrompe ali e vai falar um pouco sobre essas dúvidas ali que os jornalistas estão tirando. Mas, basicamente, assim, né, igual eu estava falando, o Fed ele tende a ficar um pouco menos importante conforme essas reuniões avançam, tá? Isso é normal, tanto que, para quem está há mais tempo aí no mercado, deve ter percebido que, de repente, o Fed ele começou a ficar um pouco mais importante. Nicole, quer trazer algum posicionamento aí pra gente? Deixa eu ver aqui. Sim, tiveram mais 2 perguntas aqui, e perguntaram, né, se vai ter aumentos adicionais a caminho, e ele repetiu que vão continuar tomando as decisões a cada reunião, observando os dados, mas ele falou que o que eles estão procurando, né, nos dados é crescimento moderado, é um crescimento que seja saudável com a taxa de inflação que estão buscando. E entre essa reunião e a próxima, que vai ser em setembro, eles vão ter vários dados para entender melhor, né, o que está acontecendo. Por exemplo, o CPI, que é a taxa de inflação americana, o CI Report, que é sobre compensação de empregos, e vários outros dados sobre crescimento econômico, e eles vão entender o que esses dados vão falar para decidir. Mas ele concluiu falando que é possível que tenha um aumento, mais um aumento em setembro, mas também é possível que, né, dependendo de como for esses dados que vão ser lançados, é possível que eles mantenham a taxa que está agora, depois do aumento que aconteceu hoje. Então, a única coisa que ele falou que não é possível é que eles não vão cortar juros, né? Então, eles podem ou manter do jeito que está, ou aumentar um pouco mais, a depender do que acontece entre hoje e setembro em relação à divulgação de dados. E aí teve mais uma pergunta, né? Falando sobre... Eu achei até engraçado. Uma menina falou, porque agora com o filme da Barbie, e eu achei engraçado perguntarem sobre a Barbie pro povo, mas tá tendo muita demanda. Qual foi a resposta que ele deu, que é o mais importante aí até então? Cara, a única coisa que foi diferente do esperado aí na reunião, foi um pouquinho mais, não foi tão sem graça, foi essa pergunta da Barbie. Basicamente ela falou, porque a demanda por serviços está muito alta, né? A galera tá vendo um filme da Barbie. E aí ele falou, e perguntou se isso não afetaria a inflação. Ele falou que, bom, todo spike de alguma coisa, né, pode afetar em termos de demanda, mas eles estão cobrindo esses dados, né, e observando esses dados. E eu fiquei pensando, tipo, o povo tá vendo os dados sobre o filme da Barbie. Isso é incrível. Exatamente, né? O Samuel aqui comentando, tô igual o Faustão, não tá deixando a Nicole falar. Pessoal, o tempo em que a Nicole ela não está falando é o tempo que eu vou falar aqui, tá? A prioridade dela a prioridade aqui da fala, ela tá escutando, só que ela tem o tempo ali para poder escutar as perguntas, traduzir e trazer pra gente, tá? Sim, eu tô escutando aqui na outra aba, e aí eu deixo essa daqui pausada para anotar e trazer para vocês. Então, vou voltar lá agora, trazer mais perguntas. Boa, vamos lá. Tô vendo que o pessoal não tá deixando tantas dúvidas aqui no chat, tá, pessoal? Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar aí. E igual eu falei para vocês, não tem tantos posicionamentos fortes até então, né? Essa questão aí que foi perguntada, que a Nicole até citou aí sobre filme da Barbie e tudo mais, tem relação um pouco com aquele dado que eu trouxe para vocês logo agora no começo da live, que é aquela confiança do consumidor, né? Então, assim, tem gente que fala, poxa, vai acontecer uma crise igual a que aconteceu em 2008, igual a que aconteceu na pandemia lá nos Estados Unidos.
como eu disse para vocês, né, surpreendeu o mercado e a gente está vendo uma confiança do consumidor muito alta lá nos Estados Unidos. As pessoas, de fato, dispostas, né, a gastar aí, pelo menos com um sentimento positivo para esses próximos meses, né, uma coisa que surpreendeu o mercado. E aí, né, igual ele falou ali, a gente não tem perspectiva de cortar juros, né? Só que até então ninguém esperava por isso. E lembrem-se sempre, né? O mercado financeiro ele não vai simplesmente responder a aumentos ou cortes na taxa de juros, ou então responder a resultados positivos ou resultados negativos. O mercado ele responde com relação a coisas que não foram precificadas. Então, se ele fala uma coisa como essa, tipo, olha, a gente não pretende cortar juros, mas ninguém esperava que eles fossem fazer isso, não é o tipo de coisa que deve alterar o curso dos mercados, né? Se a gente tivesse um momento que fosse um pouco mais dividido em termos de opiniões ali, eles tendo uma fala como essa, falando, olha, a gente não pretende cortar os juros, igual ele acabou de falar, até poderia fazer algum preço, né? Poderia deixar o mercado um pouco mais pessimista. Porém, isso já é um consenso entre o mercado, entendeu? A discussão agora é se eles vão manter essa taxa de juros ou se eles vão aumentar ela, né? Ninguém espera que ele vá cortar e justamente por isso não faz preço, tanto que é por isso que não fez preço agora, né? Porque todo mundo já estava esperando aí esse aumento de 0,25. Deixa eu ver, a gente não tem aqui algumas dúvidas ali sobre altcoin, né? José ali perguntou sobre XSC, não conheço essa altcoin, viu, José? Agora, se for falando sobre XRP, aí eu vi que muitas pessoas entraram ali e tal em XRP, principalmente XRP estava no momento técnico bom, tá? Então, em termos assim de que muitos fundos ali que são ETFs que replicam o mercado de cripto, por exemplo, poderiam eventualmente aportar em XRP, porque ela tem um tamanho grande de mercado e agora parece que a situação regulatória para ela está melhorando, porém, em termos de fundamentos, a gente não acredita muito nessa cripto, tá? E assim, explicação de preço de altcoins que eu dei para vocês aí ali no começo da live, falando sobre entrada de liquidez e sobre essa profundidade de mercado, então com poucas ordens, sendo capaz de movimentar muito o preço, acaba valendo para a XRP também, né? Ele falou ali que a eCash, sim, de maneira geral, um conselho que vale para a maior parte das altcoins, né? Então, a gente ainda precisaria ver uma entrada de liquidez maior para poder ver essa questão. Agora, se a gente não for pensar em movimentos de curto prazo, que é justamente o nosso objetivo aqui, né? A gente pensa em movimentos de mais longo prazo, olhando mais para fundamentos, eu não vejo essa relevância tão grande assim na eCash, tá? Não sei se eles tiveram alguma atualização, só que se eles estiverem naquele mesmo sistema antigo, que era uma cripto muito voltada para meios de pagamentos e tudo mais, eu acredito que é uma narrativa que já está um pouco mais atrasada, viu, José? Falando aí, então, assim, o mercado ele sempre funciona em narrativas, algumas criptos vencem, outras ficam para trás e vão se consolidando nesses setores. Aqui, Hernani perguntando, olha, o mercado já vem precificando as reuniões do Fed, e aí se a gente deveria ficar atento à volatilidade do mercado quando os dados da inflação forem anunciados. Sim, tá? Eu acho agora que esses dados da inflação são até mais importantes, porque esses dados da inflação, eles saem, aí o pessoal já olha para esses dados junto com outros dados, precifica o que o Fed vai fazer, e aí quando vem de fato o posicionamento do Fed, isso não movimenta preço. Então, o que pode movimentar mais preço, até para o pessoal que faz arbitragem, que depende dessas movimentações que acontecem ali no mercado e tal, inflação, na minha opinião, agora já é mais importante sim, tá? E assim, se vier abaixo do esperado os próximos dados de inflação, principalmente da inflação core ali dos Estados Unidos, pode ser algo bem positivo assim para o mercado, tá? Pode marcar um otimismo maior com relação a essa entrada de liquidez, que pode até fazer preço em altcoins, tá? Então olharia bastante para isso. Só que assim, normalmente esses dados eles vêm levemente acima ou abaixo do esperado, algumas pessoas já precificam eles antes, então também não sei se seria o caso da gente ter um movimento gigantesco assim, disparado, somente pelo dado da inflação, tá? Um movimento um pouco mais robusto, acho que é em conjunto esses dados da inflação com os dados da economia americana, né? Ou seja, a gente vê a inflação caindo, porém sem a economia americana desaquecer tanto, tá? Tem muita gente que está apostando nesse caminho, tá? Que seria esse caminho um pouco mais positivo para o mercado. Jonas aqui, acha que os Estados Unidos ele irá fazer alguma manobra brusca esse ano, quer dizer, acha que os Estados Unidos vai fazer alguma manobra brusca esse ano sobre a taxa de juros para tentar levantar mais o dólar, sendo uma forma de proteção contra os BRICS? Não acho, tá? Essa questão de... Sim, são dois movimentos diferentes, tá, pessoal? Uma coisa é um movimento de mais curto prazo,
e são esses ciclos econômicos aí, vai de médio prazo, na verdade, em que a gente tem momentos em que renda fixa fica mais atrativa, com taxas de juros maiores, e momentos em que renda variável fica mais atrativa, com taxas de juros menores. Isso é o ciclo natural ali de médio prazo que vai se desenrolando na economia. Outra coisa é a questão de moeda de reserva ali, moeda de curso legal, tá? Que é bem diferente. Então, é um movimento que demora décadas, eventualmente até séculos para acontecer, e é muito mais geopolítico do que você aumentar a taxa de juros para o dólar se valorizar, tá? Não é uma questão de valorização ou desvalorização do dólar pura e simplesmente, é realmente de adoção do dólar, né? Então, assim, isso não altera muito nesse sentido, e também o que os Estados Unidos poderia fazer com relação aos BRICS, que seria, por exemplo, não ter congelado as reservas internacionais da Rússia, para não trazer um ceticismo sobre o dólar, eles acabaram fazendo, né? O que mostra que para eles, nesse sentido geopolítico, as prioridades são um pouco diferentes dessas, eles não estão tão interessados assim em barrar os BRICS nesse momento. Nicole, quer trazer alguma atualização aí para a gente? Vamos. Ele falou que já tiveram algumas perguntas. Ele falou que o mercado de trabalho continua forte, mas está gradualmente desaquecendo, né? E encontrando ali o equilíbrio entre a oferta e a demanda. E eles estão sobre isso, né? Sobre esse dado, né? Perguntaram bastante sobre esse dado em específico. Ele falou que ele está tomando cuidado para não tirar muitas conclusões de apenas uma leitura de dados. Então era isso que ele podia falar. Eles estão trabalhando em relação a isso e vai ter, né, até a próxima reunião, vai ter mais dados sobre os postos de trabalho. Perguntaram sobre o que vier no CPI, que é o índice de inflação americano, né? O que vier no CPI de julho, se vier como no de junho, o que provavelmente eles vão fazer. E aí ele falou que tudo depende, mas se ele deu a entender que se a inflação tiver parecida no mês de julho, como houve no mês de junho, provavelmente vai ter um aumento em setembro. Então, isso é um ponto de atenção, né? Para quem gosta de acompanhar esse tipo de narrativa macroeconômica, a depender do que acontecer com a taxa de inflação de julho, ele pode aumentar de novo a taxa de juros no mês de setembro, na reunião de setembro. Então, o mercado também está assistindo isso, né? A maioria dos fundos aí que tem capital muito alto está vendo isso, então eles vão ficar de olho também nos dados. Ele também falou sobre o que perguntaram, né? O que ele espera ver, o que ele precisa ver para falar agora deu. E aí ele disse que ele precisa ver que a inflação está bem baixa e sem risco de voltar. E eles não veem o CPI completo, né? Eles veem o Core CPI, que são os bens, a cesta de bens, que não é tão volátil, né? Então, exclui algumas métricas ali e pega o Core CPI. Então, é isso que ele está vendo, e isso hoje está em 4,8%. Então, isso tem que abaixar e tem que dar indícios de que não vai voltar caso a taxa de juros caia. E ele fala que o core ainda está muito elevado, então eles vão manter a política monetária restritiva por mais tempo, e se precisar, eles vão dobrar a aposta. E quando também perguntaram quanto de desemprego é aceitável, né? Porque quando você faz isso, quando você faz uma política monetária muito restritiva, você vai afetar os trabalhadores, né? Você vai afetar as empresas que não vão conseguir crédito mais no preço que eles conseguem pagar. Então, isso vai afetar aquela empresa em termos financeiros, eles vão ter que fazer cortes de postos de trabalho, vai afetar o trabalhador, pessoas vão ficar sem emprego. Então, ele falou que o lado bom é que não houve um aumento drástico no desemprego por enquanto, né? Desde o aumento, né? Eles aumentaram 5,5% de taxa de juros desde o ano passado. Mas que, historicamente, isso acontece. E, historicamente, quando os bancos centrais reduzem, né, a economia, restringem a economia para reduzir a inflação, o resultado tende a ser também reduzir postos de trabalho. Mas ele não deu a resposta sobre exatamente quanto de desemprego seria aceitável, ele só falou que o foco está em voltar aos 2% e manter as expectativas ancoradas em relação à taxa de inflação e taxa de juros. Boa, né? Sobre questões de dados de empregos, tá, pessoal? A gente vai ter
bastante desses dados aí na semana que vem, tá? Então, a gente vai ter dados de oferta de empregos na terça-feira, variação de empregos privados na quarta-feira. Sexta-feira, a gente vai ter ganho médio por hora trabalhada, que é um dado importantíssimo da inflação no mercado de trabalho. Vai ter a divulgação da taxa de desemprego e também o relatório de emprego, né? O payroll, relatório de empregos não agrícolas aí. Então vai ser bem importante aí, principalmente na sexta-feira, tá? 3 dados extremamente importantes aí sobre empregos nos Estados Unidos que vão ser divulgados. Como eu estava dizendo para vocês, se a inflação ela cai, mas a economia piora, né? Aí o cenário ele pode ser um pouco diferente do que uma parte do mercado está achando. O mercado está achando realmente, poxa, a inflação vai passar e a economia não vai sofrer tanto quanto se achava antes, né? Harley aqui, poderíamos ver o mercado cripto caindo semana que vem, depois da volatilidade dessa semana? Assim, a gente não viu grandes volatilidades essa semana, tá, Harley? Talvez, assim, se for olhar uma janela de muito curto prazo, mas de maneira geral a gente está há um mês, assim, de baixa volatilidade no mercado. Mas, assim, poderiam acontecer quedas? Pode, tá? Mas, assim, curto prazo é muito pautado em sorte, em probabilidade, tá? Eu acho importante, pessoal, principalmente sempre que a gente faz essas coberturas, assim, de eventos macroeconômicos, entender como que a gente se posiciona em termos de investimento, tá? Então, a gente não está investindo aqui pensando se o mercado ele pode subir ou cair na semana que vem somente, tá? Essa cobertura que a gente faz aqui é muito mais para entender os motivos que fazem com que os ativos caiam ou subam no mercado, para a gente entender se eles estão caindo ou subindo por conta de alguma perda de fundamentos de longo prazo desses ativos, ou então se é por conta de um ruído de curto prazo, como, por exemplo, um possível ruído macroeconômico, entendeu? Mas a gente não está olhando isso aqui para tentar prever se o mercado vai subir ou cair semana que vem. De maneira geral, a gente adota uma estratégia que ela é mais pautada no longo prazo, tá? A gente acredita que essa que seja a estratégia vencedora ali, principalmente porque a gente consegue se preparar para ambos os cenários, né? E, de novo, se pautando sempre em fundamentos, né? Se pautando naquilo que ninguém está olhando, porque está todo mundo olhando só para a semana que vem e não olhando para os próximos anos, né? E aí, por isso que a gente, mesmo quando o mercado de cripto está em queda, a gente está olhando para as criptos que a gente acredita que tem os melhores fundamentos e assim por diante, tá? Então, assim, se o mercado pode cair semana que vem, pode, né? A gente vai ter dados importantes aí que vão ser divulgados, dados de emprego. Na sexta-feira aí, amanhã, vai ter dado com relação ao PIB dos Estados Unidos, porém a gente não está muito preocupado com isso, tá? A gente só está preocupado em saber o motivo da queda, tá? Entendeu? Então, assim, se a queda ela acontece e não teve perdas de fundamentos dos ativos da nossa carteira, para a gente está tudo certo, tá? Evidentemente que a gente também vai olhar em termos de entrada de liquidez do mercado, mas aí já é um ciclo que pega um pouco mais ali de médio prazo e a gente se posiciona principalmente em termos de proteção por meio da compra de puts, né? Então a gente prefere ter sempre um seguro contra quedas no nosso portfólio, ao invés de tentar prever exatamente quando que o mercado vai cair. Alberto aqui falando, nunca aposte contra os Estados Unidos, né? É uma frase que o Warren Buffett fala muito. Porém, se a gente for olhar ali, ao longo dos últimos 1000 anos, a gente viu as grandes moedas de reserva global, pessoal, se alternarem em ciclos de mais ou menos 100 anos. O Warren Buffett, ele pegou ali justamente a época de ascensão dos Estados Unidos e de hegemonia americana no mundo, né? Então, assim, essa frase dele, nunca aposte contra os EUA, contra os Estados Unidos, né? Ela tem um certo enviesamento ali, porque ele nasceu justamente na época certa para fazer isso, entendeu? Se ele tivesse nascido em outras épocas, você poderia falar, nunca aposte contra a Inglaterra. Você quer voltar ainda mais para a antiguidade? Fala, nunca aposte contra o Império Romano, entendeu? Então, assim, nunca essas coisas são eternas, entendeu? Essa que é a verdade. Então, os ciclos eles se repetem até o momento que eles não se repetem mais, e aí a hegemonia americana acaba. Igual eu falei para vocês, a única diferença do que muitas pessoas acham é que é um processo que deve demorar algumas décadas, né? Não acontece de um dia para o outro. O Bills aqui, você não acredita que que futura recessão dos Estados Unidos é bom para cripto? Fed forçado a interromper o aperto monetário. Então, possivelmente sim, né? É aquela questão, às vezes o que é bom para a economia é ruim para os mercados e vice-versa, né? Então, às vezes uma coisa que é ruim para a economia, uma recessão americana, é boa para os investimentos, porque isso faz com que o Fed diminua os cortes de taxa de juros, por exemplo, né? Enquanto que, por exemplo, às vezes você vê um dado de inflação que mostra a economia, na verdade, aquecida, e aí isso é ruim para o mercado, porque isso pode mostrar que o Fed vai aumentar mais taxa de juros, né? A questão, assim, eu
acho que o melhor cenário para o mercado seria aquilo que é bom para a economia e para o mercado, né? Ou seja, a gente sair dessa perspectiva de que o que é bom é ruim, ou então o que é ruim é bom, e de fato ter uma posição um pouco mais sensata de, olha, aquilo que é bom para a economia vai ser bom nos mercados. Que normalmente é o que acontece quando a gente não está nesses períodos de tensionamento tão grande, né? Em que a opinião do Fed é tão importante. Assim, na minha visão, seria melhor uma questão de um cenário que vai ser bom tanto para a economia quanto para os mercados, do que um cenário que é ruim para a economia e bom para os mercados, né? Até porque se a inflação continuar alta, a gente pode ver o Fed com um pouco menos de poder para fazer essa injeção de liquidez. Porém, se mesmo assim a gente tiver uma recessão no mercado cripto, desde que tenha essa entrada de liquidez, né, eu acho que é o mais prioritário, assim, de fato, para o mercado, tá? O Nikita aqui falando sobre o bigodinho do Bills ali, ele tá na resistência do bigode, viu? Então, apareça aí nas lives que tem o Bills, que ele te responde aqui ao vivo. Aqui, esse discurso eu acredito que ele já tá quase acabando aqui, tá, gente? Aqui, ó, mas ele falou que gosta de escutar os insights aí, ó, do Bills. Então, o que ele fala é mais importante do que o bigodinho dele, né? Aparentemente, pelo menos aí pro Nikita. Pessoal, acho que, de novo, assim, né, não vão ter mais grandes novidades aqui. A gente já está ali, provavelmente, nas últimas perguntas que o Jerome Powell está respondendo ali para os jornalistas, certo? Aqui, ó, o pessoal estava falando que o Bitcoin estava subindo e tudo mais, né? Eu falei para vocês, ó, um movimento de curto prazo, a gente ainda está com baixa volatilidade, a gente acabou de ter uma correção aqui de novo nesse preço do Bitcoin aí, diante da coletiva, tá? Então, de novo, né? Foquem no longo prazo, cara, investir pensando na semana que vem é receita para dar errado. Então, de maneira geral, o Bills aqui, ele comentou que tá pensando em tirar o bigodinho dele, né? Ou seja, o Nikita vai conseguir carregar esse mérito aí para ele pelo resto da vida, porque o tanto de gente já falou isso aí. Então o Nikita vai poder carregar esse mérito aí. Nicole, quer trazer alguma atualização aí? Bora. Teve, assim, muitas perguntas que misturavam vários assuntos que já tinham sido abordados antes. Mas teve um que falou sobre inflação, né, do que está acontecendo. E ele falou que a inflação que foi vista na pandemia resultou de uma demanda elevada com as restrições de oferta que foram aplicadas. Né? Então, tinha uma demanda muito alta, uma oferta muito baixa, os preços foram subindo. E a normalização desse cenário vem, eles esperam, né, que venha tanto de uma oferta, né, que controlar a pandemia acabou. Então, a demanda vai ser restringida pela taxa de juros e a oferta vai voltar normalmente por causa que não existem mais aquelas restrições que foram aplicadas. Então ele espera que isso tudo se reverta. E aí também perguntaram se os próximos aumentos vão ser de 0,25%, pontos percentuais. E ele falou que não necessariamente. Então depende dos dados. O que isso significa? Que a depender do que acontecer entre essa e a próxima reunião, né, se a gente não vê uma melhora grande dos dados, ou se, enfim, os dados piorarem, é possível que a gente veja um aumento de não 0,25 novamente, mas 0,5 na próxima reunião, né? Ou, enfim, na que vier. Que agora o mercado está muito acostumado com aumentos de 0,25 em 0,25 e etc. Para mim, é isso aí, ele ficando em cima do muro de novo, né? Não sei nem se tem uma chance real disso acontecer. Não tem nenhum momento aqui que ele não está em cima do muro. Não tem nem muito o que eu trazer, porque todas as perguntas que falam de assuntos mais sensíveis, assim, é tipo, tem que ver os dados. Estamos esperando os dados. Então, por isso que eu também estou meio quietinha aqui. Não tem muito para trazer por enquanto. Tanto que, assim, pessoal, vou mostrar aqui para vocês rapidão essa outra guia aqui. Aqui a gente está vendo o que as pessoas esperam para a reunião de aumento da taxa de juros de setembro, né? E inclusive caiu as chances que o mercado está esperando para aumento de 0,25, tá? Ao longo desse discurso aí, mesmo com ele falando isso aí agora, tá? A gente estava antes com uma chance de 24%, né? Que o mercado estava precificando, da gente ter um aumento de 0,25%. Quer dizer, da gente ter um aumento de 0,5% e agora essa chance caiu de 24% para 20%. Vamos ver se ao longo aí, daqui a alguns minutos eu posso puxar esse dado aqui de novo para vocês, ver se essa fala de alguma maneira alterou essa perspectiva do mercado. Mas, cara, realmente ficando em cima do muro assim, cara, quase que um
um blefe, assim, é justamente para ele não se comprometer, entendeu? Não minar a autoridade ali do Banco Central americano, entendeu? Mas, cara, é esse tipo de coisa que a gente alerta vocês, entendeu? Ele tá sempre muito em cima do muro ali e falando que vai esperar os dados. Então, se até ele falar que, perguntam para ele se pode ter um aumento de 0,25, que é um negócio extremamente improvável que a gente veja em setembro, tá? E aí até nisso ele fala, não sei bem, vamos ver os dados e tudo mais, é sinal que, como eu disse, cara, vamos olhar mais para dados de crescimento econômico, vamos ficar atento ali, né? Até isso que o Hernani aqui comentou, né? Então, cara, presta atenção em inflação, em dados de emprego e tudo mais, porque isso acontece, aí o pessoal com isso meio que precifica qual pode ser o posicionamento do Fed, porque é extremamente em cima do muro, né? Inclusive, relembrando aí vocês, mais uma vez aí, antes da gente terminar a live, né, para quem chegou agora e estava aí acompanhando o discurso e tudo mais, que a gente tem o nosso relatório sobre impactos da macroeconomia no mercado de cripto, disponível de forma totalmente gratuita aí na descrição, 26 páginas, relatório que foi escrito aí pela Nicole com muito carinho para vocês conseguirem caminhar com as próprias pernas, tá? Então, assim, para quem sempre vem aqui, olha as nossas análises e tudo mais, e acompanha, continuem acompanhando, por favor, né? Estejam sempre aí. Porém, vocês vão ter a possibilidade de fazerem suas próprias análises aqui também, porque esse daqui é um mega manual para vocês entenderem a correlação entre o que acontece em macroeconomia com o que acontece no mercado de cripto, e está com cara nova, né? Então, quem já baixou esse relatório em lives anteriores do Fed, baixem ele novamente, porque ele agora está bem mais completo, tá, pessoal? A gente está tendo aqui o avançar das dúvidas dos jornalistas, né? Como eu disse, já estamos chegando aí um pouco mais para o final da reunião, tá? Acredito aí que vai no máximo mais uns 10, 15 minutos aí de reunião, de perguntas dos jornalistas, talvez menos. O pessoal aqui tá agora defendendo o Bills, né? Então, o Nikita falou do bigode aí, o Samuel falou para não tirar o bigode, falou que o dele também estava complicado no começo aí, falando para poder passar minoxidil. E o Kiff aqui também falando para não tirar o bigode. O Bills está aqui juntando esse time aí da resistência, né? Com relação ao bigode dele aí, que ele não quer tirar. E novamente, pessoal, tá? Assim como a gente tem esse relatório gratuito aí na descrição, a gente também tem o link para quem quiser fazer parte da comunidade da Mercúrios Pro, né? Mercúrios Pro é a nossa comunidade exclusiva, lá a gente tem todas as nossas análises que a gente faz de diversas criptos. Tem lá agora, eu acredito que deve estar ali por volta de umas 30 análises de criptos diferentes. Uma parte delas, inclusive, a gente gastou tempo atualizando criptos antigas, né? Então, tá aí para sair análise, por exemplo, da Polygon 2.0. A gente fez, cara, no dia que saiu o white paper da Polygon 2.0, a gente fez uma live lá de 3 horas para os assinantes ao vivo analisando o white paper, entendeu? Assim, então é uma cobertura bem exclusiva mesmo para quem quer fazer parte lá da Mercúrios Pro, quer se aprofundar mais com os estudos do mercado de cripto. Os nossos cursos sobre como investir no mercado de cripto estão disponíveis lá no Mercúrios Pro. Curso de custódia do básico avançado para manter suas criptos seguras, curso de tecnologia blockchain, curso de como montar proteção na sua carteira e, evidentemente, lá a gente também tem a nossa carteira de criptoativos, né? Então, o link está aqui embaixo, tá? Só acessarem aí. Cliquem aí no link Mercúrios Pro para quem quer dar o seu próximo passo aí no mercado de cripto, em termos de profissionalização. Aproveitar que a gente está nesse período de lateralização, né, época de plantio no mercado de cripto, para poder colher no futuro. Provavelmente aí nesses próximos anos a gente vai ter essa época de colheita. Então acho que é um excelente momento para quem quiser fazer parte aí da Mercúrios Pro. Aqui um comentário pedindo para poder resumir o que rolou. Por enquanto, tem muitas novidades, tá? Aumento foi de 0,25, como vocês estão vendo aí nessa faixa aí maravilhosa que está passando aí embaixo para vocês, que a gente fez aqui enquanto a live estava rolando, né? Pela primeira vez aí, deu certo, a gente deve fazer nas próximas também. E as perguntas, de maneira geral, deixaram ali respostas em cima do muro, né? Então vamos aguardar os próximos dados, vamos ver o que vai acontecer, e aí a gente vai se posicionar. Então, sem muitas novidades por enquanto. E aí a gente tem aí sexta, dados sobre o PIB dos Estados Unidos, e aí na semana que vem vários dados importantes sobre emprego, né, que são importantes aí para a gente entender o que pode acontecer na próxima reunião. Nicole, quer falar aí um pouco mais sobre essas dúvidas dos jornalistas? Sim. Perguntaram se... porque ele falou... O Paul sempre fala em todas as reuniões, né, que ele acredita no soft landing, que é conseguir passar dessa crise, né, dessa inflação muito alta, sem ter uma recessão, né? Então ele perguntou se, né, agora o mercado já está aceitando mais essa narrativa do que aceitava antes, né? Antes todo mundo falava que ia ter recessão e o povo falava que ia ter soft landing. Aí agora o mercado está comprando mais essa ideia de soft landing. E ele
perguntou se o Paul ainda acredita nisso. E ele disse que sim, ele sempre acreditou, sempre vai acreditar nisso, que eles estão conseguindo, né, fazer com passos vagarosos, né, aumentar a taxa de juros sem prejudicar o PIB do país, o emprego do país, né, sem aumentar a taxa de desemprego. E ele ainda acredita no soft landing. E também perguntaram quanto que precisa, né? Porque ele sempre fala que o foco é colocar a taxa de inflação em 2% ao ano. Mas quão próximo eles precisam estar desses 2% e por quantos meses eles precisam ver isso acontecendo. Aí ele falou que ele não vai esperar a taxa de inflação chegar em 2 para começar a cortar juros. Porque, novamente, como eu tinha explicado, existe um estudo econométrico que fala que cada aumento, redução ou qualquer coisa na taxa de juros demora cerca de 6 a 9 meses, né? Depende de algumas coisas no modelo, mas de 6 a 9 meses para isso ter um impacto na inflação, para a gente conseguir ver isso acontecendo na vida real. Então, se ele esperar a taxa de juros chegar a 2% para falar, bom, agora já deu, significa que a taxa não vai parar em 2, né? Ele está restringindo a economia mais do que o necessário. Ele está indo além dos 2. Então, ele falou que o esperado é começar a cortar juros no ano que vem, em 2024. Não falou quando exatamente, insistiram no quando, ele não falou quando, só falou ano que vem. Mas ele falou que a taxa de 2% não vem ano que vem da inflação, só vem em 2025. Então, no ano que vem, é esperado que ele comece a cortar a taxa de juros para, em 2025, ele ver a meta sendo cumprida em termos de taxa de inflação. E também falou, né, perguntaram sobre a quebra dos bancos, né, que aconteceu em março, e o que está acontecendo agora, quais são os efeitos disso na economia, e ele falou que as coisas estão mornas, né, ele falou que ele não vai comentar nas fusões e aquisições que está acontecendo com aqueles bancos, ele só falou que eles estão monitorando todo o sistema bancário está resiliente, e sobre os efeitos, ainda é muito difícil modelar o quanto que cada coisa afeta na economia. Ele falou que ele não sabe dizer se os aumentos na taxa de juros estão sendo mais efetivos por causa do que aconteceu em março. Por isso que eles estão olhando para a figura completa da coisa, né? Eles olham para todos os dados e colocam tudo na mesma caixinha e olham para tudo em vez de olhar para coisas, pontos específicos e tomar decisão em coisas muito específicas. Eles estão olhando para o cenário todo. Isso aí. Pessoal, a gente deve ver aí, no máximo mais uns 5 minutos de reunião do Fed aí, provavelmente, tá? Essa transição que eu tô mostrando aqui tá até com um pouquinho de delay, porque a Nicole tá escutando ali as últimas perguntas que estão sendo feitas por jornalistas. Porém, como eu disse para vocês, sem muita novidade. Uma coisa interessante aí, pelo que a Nicole falou, é essa questão sobre qual que é a previsão para o ano que vem, tá? Nas últimas divulgações de previsões macroeconômicas dos membros do Fed que a gente viu, eles já estavam, de fato, prevendo que aconteceriam cortes na taxa de juros, provavelmente só lá em 2024. Porém, isso que ele falou sobre a inflação é bem interessante, né? Parece que ele tem uma visão ali sobre o núcleo da inflação sendo mais resiliente do que uma parte do mercado acha, né? Tanto que ele falou ali que inflação de 2%, a gente pode ver isso só em 2025, pode não ver em 2024 ainda, parte dessa visão ali de que, olha, a gente tem um componente da inflação que ele é mais resistente, né? Eles chamam isso muito de um componente mais pegajoso na inflação, e que esse componente ele pode permanecer elevado por mais tempo, e as quedas que a gente está vendo são em componentes ali, entre aspas, menos pegajosos, né? Ou seja, componentes que eles respondem de forma mais rápida às políticas macroeconômicas. Isso é uma coisa bem interessante, né? Vamos ver aí, amanhã, né, como eu disse para vocês, né, sempre às 11h30 da manhã, de segunda a sexta, a gente está aqui com a nossa live de cobertura do mercado, né? Vamos ver aí. Hoje eu vou ver se alguma coisa vai ser falada aí no mercado nesse sentido, né? Sobre divergência, sobre quanto tempo pode demorar para essa inflação retomar para os patamares de 2%, né? Mas ele esperar ali inflação de 2% só em 2025 é uma coisa interessante, né? Ajuda a explicar também esse comentário que ele fez de
possivelmente até um aumento de 0,25 poderia acontecer na próxima reunião, né? De novo, né, não acho que vai acontecer, mas é interessante a gente ficar aberto aí para poder ver quais vão ser esses dados que serão divulgados aí, dados macroeconômicos, como eu disse, principalmente mercado imobiliário, inflação e mercado de trabalho americano, tá? São, acho que os 3 componentes aí que mais estão sendo usados para poder medir o aquecimento da economia americana nesses últimos tempos aí e tentar precificar com antecedência quais que são as previsões do Fed, assim como, quer dizer, quais são os posicionamentos do Fed, né, com relação à taxa de juros, assim como o posicionamento de hoje mesmo já havia sido precificado, né? Eu falei para vocês que, olha, a maior parte do mercado espera 0,25 e, de fato, a gente não teve muita volatilidade acontecendo nesse sentido. É interessante notar, né, como que, de fato, as perguntas dos jornalistas elas estão migrando muito para esse sentido de aquecimento da economia, né? Parece que é a narrativa principal ali, principalmente também quando a gente fala de inflação, mercado de trabalho americano, que tem guiado ali essa questão da inflação, né? Pelo menos eu não notei tanto assim ser falado sobre cadeia de suprimentos global, alguma narrativa nesse sentido que estava um pouco mais presente quando a gente viu a guerra da Ucrânia, né? Toda aquela questão com commodities e tudo mais, tá? Parece que por enquanto aí isso não tem chamado tanto atenção nesse pronunciamento, tá, pessoal? Parece que acabou ali, né, as perguntas dos jornalistas. Acabou. A Nicole deve estar ouvindo as últimas aí. Conseguiu escutar o restante do pronunciamento aí, Nicole? Sim. Não teve nada de novo, né, dessas últimas 2 perguntas. Foi mais do mesmo ali sobre as próximas, enfim, sobre o cenário de débito e de internacional em relação aos Estados Unidos, mas enfim, nada de novo em relação ao que interessa aqui pra gente. Então não temos muitas novidades, né, pessoal? Aqui, por enquanto, o pessoal não tem dúvidas, né? Então, assim, acho que é mais relembrar vocês, né, para quem quiser ter acesso ao relatório macroeconômico de forma totalmente gratuita, entender como que o presidente do Banco Central dos Estados Unidos fala, e isso pode desencadear todo um efeito dominó ali, que faz o preço dos ativos que eu estou investindo subir ou cair e tudo mais. Tudo isso é explicado nesse relatório gratuito aí para vocês. Acho que é bem interessante mesmo, uma leitura bem bacana. Não é o tipo de leitura que você vai ler hoje igual uma notícia e aí semana que vem já ficou desatualizado. É realmente um guia ali, uma enciclopédia para vocês lerem e aprenderem como que funcionam esses indicativos, tá? Esses indicadores. E também, quem quiser fazer parte da Mercúrio Pro, ter acesso à nossa carteira de investimento, nossos cursos sobre como investir no mercado, nossas lives exclusivas e também nosso suporte especializado. O link também está aí na descrição. Nicole, tem algum recado final aí, passar para o pessoal? Bom, é isso. Queria chamar aí a galera que é assinante a assistir hoje a nossa live de assinantes. Vai ser sobre ZK Sync. E quem quer ver também e não faz parte da Pro, clica aqui no link da descrição e vem assistir com a gente, vem ser um membro da Pro. E muito bom estar aqui com vocês. Até uma próxima. Boa, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado aí. Amanhã a gente se vê aqui às 11h30 da manhã para poder falar sobre como que isso aí repercutiu no mercado. Vamos trazer alguns dados também sobre o mercado cripto, tirar as dúvidas de vocês aí, como sempre, né? Então, para quem estava perguntando aí de altcoin, amanhã é a live para poder perguntar sobre isso, né? 11h30 da manhã, vejo vocês aqui. Deixem o like aí. Quem não está inscrito no canal, se inscrevam e até mais, pessoal. Valeu!